Só esperar a gravação aí, pronto. Gente, boa noite. Bem-vindo aí ao semestre 2022.1, a disciplina de Mecânica dos Sólidos. Certo? Você já me conhece, né? Eu sou o professor João Nanes, mas pode ser que tenha algum perdido aí que apareça aí no meio do caminho, assista a gravação, para não dizer que eu não disse meu nome, João Nanes. Certo? Então, gente, olha só. Então, como você já conhece a forma de trabalho, tá? Não vou mudar, tá certo? Essa disciplina, ela vai ser a base para a resistência dos materiais, tá certo? Então, é uma disciplina que a gente não vai jogar fora. Claro que essa disciplina, ela tem um impacto muito grande se o nosso curso fosse engenharia civil, tá certo? Engenharia mecânica, tá certo? Mas é importante todo engenheiro saber como funciona, né, como se comporta as estruturas, desde uma peça, tá certo? Puxando para vocês a área industrial, quanto um prédio para a área da construção civil, tá certo? Vou compartilhar com vocês a tela. E aí, o que faremos? Vamos ter um início, tá, do assunto. Depois faremos uma pausa para quê? Para que todos se integrem lá no Classroom, tá certo? Lembrando que todo o material ele vai ser tanto postado no nosso portal da faculdade, tá certo? Quanto no nosso Classroom, exatamente igual às outras disciplinas. A única diferença para esse semestre é referente à realização das provas, né? Que é a previsão que ela seja presencial quanto às aulas a partir de 7 de março, certo? Então, o compromisso aí, se nada piorar na nossa crise sanitária, é que nós estaremos juntos e misturados às quartas-feiras, às 7 da noite, na faculdade, tá certo? Referente à prova, é o mesmo método, 2 avaliações, onde a prova vale 70% da nota e as atividades correspondem a 30% da nota. Tá? Se por acaso alguém faltar uma das 2 provas e for necessário realizar a supletiva, tá certo? For realizado a supletiva, não contabiliza os trabalhos, tá? A prova vai ser de 0 a 10, contemplando todo o programa. Então, recomendo não faltar a prova, tá certo? Professor, né? A gente tem uma dificuldade porque, como a prova sendo presencial, certo? A gente pode tentar encaixá-los em outro horário, se você tiver alguma dificuldade, que eu esteja na faculdade, que será na terça, na quarta e na sexta. Tá certo? Então, qualquer dificuldade a gente coloca para evitar faltar a prova, tá certo? Porque a gente sabe que o desempenho na supletiva geralmente não é bom, por conta da quantidade de assunto, tá certo? Quanto à prova, a prova geralmente, a orientação que nós temos é que a prova seja elaborada para uma duração de tempo de 2 horas. Então, a prova vai iniciar às 7 da noite e vai finalizar às 21 horas, nenhuma novidade. Né? Então, a prova nossa deve ter, no máximo, 3 questões, para poder dar tempo, né, para você realizar a prova, né? Aquela questão goiaba, né? Uma questão média e uma questão para dar uma instigação, tá certo? A verdade é essa aí. Então, vamos lá. Então, nossa primeira aula, intitulada como Comportamento Mecânico dos Materiais Sólidos, que praticamente vocês terão essa mesma aula na primeira aula de resistência dos materiais. Porque a gente tem um lado muito de... Né? Eu sempre digo que a parte de mecânica dos sólidos,
está muito interligada à parte química, né? A parte micro, tá? E a parte da resistência dos materiais está ligada à parte macro, tá? Você vai analisar os esforços, vamos desenhar os gráficos, tá? E vamos aprender a usar uma ferramenta, tá certo? Um software que, por pior que seja a sua máquina, ela vai rodar, porque ela tem, no máximo, 3 megas de ocupa, né? Que ocupa no seu computador apenas 3 megas, ou seja, não é nem... É quase uma música. Uma foto, às vezes, é mais pesada do que o programa, tá certo? E na disciplina de resistência dos materiais, nós realizaremos a nossa ponte de macarrão, tá certo? A gente vai aprender a calcular treliça e vamos aplicá-lo na construção da ponte de macarrão. E aí, como o desenho da ponte de macarrão é livre, certo? Então, vocês vão precisar utilizar este programa para calcular os esforços, para dimensionar quantos fios de macarrão cada barra vai ter. Então, é uma atividade que a gente fazia na faculdade, os alunos adoravam, tá? E que colocava em prática todo o conhecimento que a gente via dentro de sala de aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, iniciando a nossa aulinha. Inicialmente, a nossa ementa, tá? A nossa ementa que está no portal. Eu vou dar uma olhada para ver se eu consigo comparar a ementa de mecânicos sólidos com a ementa de resistência de materiais, para não ficar muita coisa repetida, porque eu estou vendo que tem coisa repetida. Aí vou fazer alguns ajustes, tá? Então, vamos revisar vetores, né? Vamos determinar momento de uma força, tudo física 1, tá? Tudo que a gente aprende em física 1. Equivalência entre conjuntos de força, equilíbrio, a gente aprendeu lá no finalzinho de física 1, estática. Estática é a parte da física que estuda o equilíbrio dos corpos. E aí nós vimos a estática do ponto material e a estática do corpo extenso. É exatamente onde vai entrar aqui. Definição de cálculo, representação gráfica das cargas internas em vigas no plano, definição de deformações e tensões, tá? Tensão é algo que a gente vê logo nas primeiras aulas. Análise dos efeitos individuais das cargas internas, ou seja, aí é mais resistente aos materiais, tá? Então, isso aí é exatamente a cereja do bolo de resistência. E temos aí a suposição de tensões normais e a transformação de tensões no ciclo de Mohr. Tá certo? Então, a princípio, nossa ementa é esta aí. Então, quando a gente fala em comportamento mecânico dos materiais sólidos, certo? A gente vai precisar entender que toda vez que um material é submetido a uma intervenção externa, inclusive o próprio peso próprio da estrutura. Então, você, como ser humano, né, a sua estrutura óssea, ela é criada, né, ela existe para quê? Para conseguir suportar o seu peso. Em algumas situações, nós ficamos acima do peso e as nossas articulações, elas são sobrecarregadas, né? Então, nós começamos a ter alguns problemas devido ao peso, ou o que a gente chama de sobrecarga, certo? No caso. Então, ó, o comportamento mecânico do material pode ser entendido como a resposta do material a uma carga ou força aplicada. Então, qualquer e toda estrutura, né, ela vai ter que responder a uma solicitação que ela foi aplicada, ela foi sofrida no caso, né? Então, eu posso falar numa questão de um parafuso, né? Você vai chumbar alguma barra de ferro e aí você vai usar um parabolt, né? Para quê? Para que aquele parafuso, na hora que ele for cravado, ele consiga suportar ao esforço que ele vai ser submetido, tá certo?
Então, as propriedades mecânicas de materiais são determinadas por ensaios que tentam ser os mais parecidos possíveis com as condições de trabalho. Então, por isso que a gente vai trabalhar muito com estrutura metálica, né? O escoamento do aço, né? Ou seja, o aço, ele vai sofrer uma tensão e vai chegar no ponto que ele vai romper, porque ele não vai aguentar mais. Por isso, gente, não é da área de vocês, mas por isso que a gente fala concreto armado, né? É o famoso Romeu e Julieta, né? É o queijo com goiabada. Por quê? Porque o concreto é altamente resistente à compressão, mas ele tem baixa resistência à tração. Então, a estrutura metálica, né? O aço vai entrar nessa estrutura para quê? Para suportar a tração. Eu estou falando alguns termos que são os esforços que a gente vai aprender na aula de hoje. Compressão, tração, torção, certo? Flexão, cisalhamento, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai só ver isso aí. Então, nesses ensaios, algumas condições importantes são consideradas: a natureza da carga aplicada, condições ambientais e duração que a carga ela é aplicada. Então, porque às vezes a carga ela é aplicada, por exemplo, tem um problema, né? Às vezes a carga é altamente concentrada no ponto. Imagina que você tem um imóvel e aí alguém, por algum motivo, comprou o imóvel e ele mudou a utilidade do imóvel. Então, por exemplo, um imóvel que tinha sido projetado para ter uma sala de aula, ou seja, teria 50 alunos distribuídos por toda a laje, ele vai ser agora uma indústria que vai ser instalada numa certa parte da sala uma máquina muito pesada. Então, você está concentrando em um único ponto um esforço muito maior do que foi dimensionado. Então, aí entra a parte do calculista para saber se vai precisar fazer um reforço naquela área específica. Se você perceber, geralmente a caixa d'água, ela é, né, para as casas que não tem laje, né, ela é instalada acima do banheiro. Por quê? Porque você tem as 4 paredes, né, próximas, que consegue dar uma resistência melhor para a instalação da caixa d'água. Mas na maioria das vezes, tá certo? Vamos lá. Tipo de esforço, tá certo? Então, como as forças podem ser aplicadas no corpo de maneiras distintas. Então, quais são os esforços que nós vamos estudar? A tração, tá certo? Aquele esticar, né? Aquele estica, né? E geralmente a gente sofre nos cabos, né? A gente viu isso em física e lá em dinâmica. Qual é a tração do fio? Compressão, tá certo? Ou seja, você está comprimindo o objeto, a estrutura. O cisalhamento da ideia de ruptura, tá? É seccionar. Imagina que você é um karatê e você vai quebrar uma tábua usando as suas mãos. Então, aquele movimento vertical de cisalhar, né, de romper, é exatamente esse fato. A flexão, que é exatamente onde toda estrutura ela vai sofrer, tá certo? É previsto isso, tá? É exatamente aquela catenária, né, que a gente fala lá na engenharia, pelo próprio peso. Na hora que a estrutura ela é construída, ela precisa se acomodar. Então, durante essa acomodação, é natural aparecer algumas fissuras. Não é natural aparecer fissura depois de 20 anos. Porque depois de 20 anos não é mais acomodação. Ou é alguma obra sendo realizada de grande porte na vizinhança, tá certo? Que pode estar ocasionando alguma interferência na sua estrutura. Torção, né? Aquela de abrir, aquele famoso movimento de abrir o bombom, tá? Os 7 belos. Então, se cada um desses tipos atua de uma forma isolada, é denominado de solutação simples. Mas, claro que vai acontecer vários ao mesmo tempo. Mas, em diversas situações reais, acontece a combinação de 2 ou mais tipos de esforço.
Nesses casos, onde dois ou mais tipos de esforço apareçam combinados, diz que a solicitação é composta. Por quê? Porque a estrutura está submetida a mais de um esforço. Existem aplicações em que há um tipo predominante e outros podem ser desprezados, mas há momentos que é necessário que sejam considerados conjuntamente, tá certo? Vamos seguir, que essa parte aqui é burocrática. Aí, só para a gente falar de um caso para cada um, ó. Tração. Solicitação caracterizada pela tendência de alongar, esticar, certo? Aquela brincadeira do colégio, do ensino médio, né? De cada um pega numa perna, cada um pega num braço e cada um corre para um lado. Dá aquele famoso esticão no cara, se não deslocar, né? De juntar o cara, o ombro sai do canto, mas a brincadeira é exatamente isso aqui, puxar, que exatamente é a tração, é o alongar. É muito usado essa parte de tortura, né? Na Idade Média, né? Você era correntado e você era puxado através de um sistema de correntes, que é exatamente utilizando o processo da tração. A compressão é quando existe uma tendência de encurtar, tá? Na direção da força, da compressão. Pegou Lúcio, só um minuto. Cisalhamento é o esforço tende a deslocar paralelamente, tá vendo? Paralelamente, lógico, na vertical, em sentido oposto, ou seja, é a ideia de seccionar. As forças aplicadas tendem a originar o efeito de corte, aí, ó. Por isso que vocês vão aprender a desenhar o gráfico do esforço cortante. Tá certo? Flexão. Existe um momento fletor. São as duas coisas. Tá certo? Solicitação que provoca mudança de eixo. É o famoso bucho. Você olha para uma viga e ela fez, ó, uma curva. Né? A estrutura não vai ser parte de vocês, mas aquela curva que a gente chama de flecha, ela é calculada. Existe uma flecha máxima, ou vamos traduzir para a gente, um bucho máximo, uma curvatura máxima que a estrutura pode ter. Tá certo? Não é porque a estrutura ela sofreu um desalinhamento, como diz aí, né? Uma mudança do eixo geométrico, pelo próprio peso próprio, né? Você tem um escoramento, usando estroncas ou escoras de aço, e depois do 27º dia, ao retirar o escoramento e ser colocado a sobrecarga, ou seja, as paredes, pode ser que ele sofra um deslocamento. Claro, tudo calculado pelo calculista. Vamos lá. Flexão. A torção, que é exatamente aquele movimento aqui, ó, né? Nesse sentido, de rotação. Solicitação tem tendência de girar as seções de uma peça, uma em relação às demais. Ou seja, as forças atuam em um plano perpendicular ao eixo e tende a girar em relação às outras. E a flambagem, tá certo? É o esforço de compressão que ocorre em barra de seção transversal muito pequena. É muito usado em pilar. Porque quando fala de seção pequena, é o pilar. Né? Porque o que acontece? O pilar, né? Eu tenho vou pegar usar esse papel, essa fita aqui, ó. A viga, o ferro, ela fica nessa posição. Então, a força é distribuída ao longo. Já no pilar, ó, ele fica em pé. Então, a tendência do pilar na hora que sofrer a deformar é maior. Então, essa deformação devido à compressão é chamada de flambagem. Isso vocês não vão aprender, não, isso é só o pessoal que vai trabalhar, né, na parte de cálculo estrutural. Tá? Mas vocês precisam saber que o esforço existe, tá certo? Aí está somente um desenho, ó. A letra A representa tração, que é a ideia de alongamento. A letra B de compressão, que é a ideia de encurtar. A flexão, tá vendo aqui, ó? Deixa eu desenhar aqui, ó. É exatamente isso aqui, a tendência de acontecer isso. Só procura aqui, ó. A tendência de acontecer isso. A estrutura, ela
sofreu uma reflexão. Na letra B tem a torção, ó, que é o giro, tá? A flambagem aqui, ó, tá vendo? Ó? A ideia do pilar, a gente só usa isso para pilar, por conta da pequena espessura. E o cisalhamento é a ideia do corte, né? Transversal. Aí somente outra volta. A flexão que eu tinha falado aqui, tá vendo? É isso aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é a chamada flecha, né? E o que é flecha? Exatamente o quanto a minha estrutura ela pode deformar, tá? Olha a ideia do cisalhamento, ó. Ele não fala que é movimento paralelo, uma para cima e a outra para baixo. A ideia de secção, seccionar. A torção da ideia de giro, né? Aquele famoso caso da Areia Branca, lá de Piedade, quer dizer, daí de Piedade, né, o que caiu, houve uma torção no pilar, tá certo? Que ele não suportou. Aí vamos fazer logo uma questão, certo? Vamos fazer logo uma questão, porque vocês já vão ter uma atividade para casa hoje e vocês vão usar essa questão como modelo, tá certo? Ô, louco, já então? Mas menino, tu não me conhece, né, Lúcio? Oxi, menino, tu tá falando besteira. Bem-vindo à realidade. Oxi, Lúcio. É porque Lúcio estava me acostumado só com o TCC, ó. O TCC é outra coisa, né? Professor, aqui, fala lá isso. Só para ficar claro, me diga o que é mecânica dos sólidos. Ó, na verdade, veja só, quando a gente estuda mecânica dos sólidos, certo? Aí vai estudar a física propriamente aplicada nos corpos. Certo? Certo. Isso aqui praticamente é física pura. Tá bom? Tranquilo? Beleza. O que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar como a matéria se comporta quando ela é submetida a uma força. O que a gente viu lá na dinâmica. Só que na dinâmica lá é só colocar força vezes M vezes A, né? E vamos embora. Né? Lá era somente se analisar a reação. Por exemplo, durante uma colisão, o corpo não sofre uma deformação? Certo. Lá a gente não levava em conta isso. Se houvesse uma colisão, essa colisão era perfeitamente elástica, vê que mentira da molesta. Não existe isso, tá? Mas lá, de forma didática, a gente tinha que mentir para vocês, tá? Então, aqui é onde vocês vão começar a ver um pouco mais do que realmente acontece, não é bem assim, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, isso aí já é a primeira questão da prova de vocês, tá certo? A letra A, tá bom? Você vai precisar calcular as reações de apoio. Em qualquer questão, a primeira coisa que se faz é calcular a reação de apoio. Aí vai ter uma aula específica, tá? Mas aqui é somente para a gente sacudir um pouquinho. Ô, Nanis. Fala, Leandro. No caso, está relacionado ao momento, né? Aí, o momento da força. Totalmente. Momento, né? Que é a força vezes a distância, né? Exatamente. Aí eu vou fazer uma breve revisãozinha aqui para a gente poder aplicar para também não cair de paraquedas, tá certo? Então, pessoal, Leandro lembrou bem, né? Lá dentro, deixa eu só me localizar, pronto. Lá dentro de estática, que é exatamente a parte da mecânica que estuda o equilíbrio dos corpos, tá certo? Eu teria a estática do ponto material e a estática do corpo extenso. Então, para garantir que um sistema esteja em equilíbrio, eu preciso responder 3 perguntas. Quais? Eu preciso garantir que o somatório das forças atuantes no sistema no eixo vertical, eixo X, ou eixo horizontal X, seja igual a 0. Eu preciso garantir que o somatório das forças na vertical também seja 0. Por quê? Lembra lá da lei da inércia?
Quando a força resistente, ou desculpa, a força resultante atuante no sistema for nula, o corpo permanece em equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode ser estático ou dinâmico. Tá certo? Então, para garantir isso, eu preciso ter que tanto a força horizontal é igual a zero, a resultante, quanto a vertical seja igual a zero. Para quê? Para impedir que o corpo ande para cima ou para baixo, ou para a direita e para a esquerda. E o terceiro aí, que Leandro lembrou bem, é a questão do momento. Somar todos os momentos é igual a zero. Tá bom? Lembrando que momento em uma força, também conhecido como torque, é igual a força vezes a distância. Que distância é essa? É a distância da força ao ponto de rotação. Por exemplo, se você olhar na porta da casa de vocês, se for porta de correr, esqueça, mas se for uma porta que tenha um giro, perceba que a maçaneta ela é colocada numa posição mais distante do que a dobradiça, aonde está a rotação. Aonde está a rotação. Tá? Para quê? Para que você exerça uma força menor para abrir a porta. Você podia colocar o trinco, a maçaneta no meio, mas a força que você iria ter que realizar para abrir a porta seria maior, porque ela relaciona com essa força. Quem nunca viu, certo? Aquela cena ridícula, né? De alguém no meio do trânsito, trocando o pneu que baixou, pulando, feito um maluco, sobre aquela chave de roda. Né? De vez em quando, o borracheiro, que foi a. Ele não apertou, né? Ele não apertou, ele arrochou o nó, e cadê que você consegue desparafusar? Né? Então, por isso que as meninas que dirigem, é importante ter no carro um braço de força, que é um cabo de ferro, né, que você acopla a chave de roda para quê? Para que você aumente a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de rotação. Para quê? Para que uma mesma força produza uma rotação, um momento maior. Tá certo? Isso a gente diminui até o esforço, né, professor? Com certeza. Isso que a gente chama de máquina simples. O que é uma máquina? A gente utiliza a mão de força. É a máquina de força, a máquina assim, mais usada é a rampa. Desde que você use a declividade correta, certo? Senão a rampa, né? O cara cansa mais de subir a rampa fora, uma rampa de 15 graus, é melhor ir pela escada, né? Mas, por quê? Agora tem vantagem. Você usando uma máquina, você exerce uma força menor e obtém uma consequência maior. Qual é a desvantagem da rampa? Você tem que andar uma distância maior. Por isso que a rampa ocupa tanto espaço. Tá? Mas ela é mais suave. Você se cansa menos. Tá bom? Claro, se você subir com a mesma velocidade. Se você for correndo, aí se você vai andar a distância maior, você termina se cansando. Estou comparando o mesmo movimento. Beleza? Aí a nossa convenção que nós utilizaremos, tá? A nossa convenção, dos sinais é sempre para cima ou para cá positivo e no sentido anti-horário, outro horário, no sentido horário positivo. Tá certo? Então, nossa orientação considerada vai ser para cima, para a direita, ou horário positivo. Então, vamos lá. Então, como é que eu resolvo, galera, qualquer questão desse tipo? Primeira coisa que eu faço é determinar o diagrama do corpo
livre, o famoso DCL. DCL. Diagrama do corpo livre. Que acha isso? É desenhar todas as forças existentes. Tá certo? Então, lá. Então, eu tenho que determinar o peso que devemos colocar na extremidade direita para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então, se é equilíbrio, ele vem para cá. Eu tenho que garantir essas 3 perguntinhas. Para cada pergunta, eu vou ter uma equação. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um sistema de equações de, no máximo, 3 equações. E aí você responde o que ele quer. Então, lá. Então, vamos desenhar aqui. Então, tá vendo que, neste caso, ele desconsiderou, pessoal, o peso próprio da barra. Tá? Ele não fala sobre o peso próprio da barra. E se ele falasse, você iria transformar o peso da barra em uma força concentrada, tá certo? Ô, Nanis, Oi. é considerado normal aí? Normal da barra pro peso? Na verdade, a normal aí, né? Porque, É veja igual só. peso, né? É igual o peso, só que você tem a certeza. Eu estou analisando, a normal vai atuar onde? No corpo. Tá certo? Mas eu estou analisando a estrutura. Então, por exemplo, quando eu chamo aqui, em vez de chamar aqui de normal, eu já coloco que é o peso. Por exemplo, aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu vou. Né, nesse ponto aqui, ó. Eu tenho o P1, que já está desenhando aqui em cima. Aqui, eu tenho o peso P. E neste ponto aqui, ó, que é o nosso caso-chave, que é o nosso apoio, tá certo? Nesse apoio, eu só tenho 2 forças que apontam para baixo. Como é que esse sistema vai ficar em equilíbrio? Tem que ter uma força apontando para cima. Essa força aqui, ó, é exatamente a nossa reação. Então, eu desenhei todas as forças que estão sendo aplicadas na estrutura. Quando você fala normal, a normal existe aonde? No bloco. No bloco, eu tenho o peso para baixo e tenho a normal para cima. Tá? Mas eu estou analisando como é que chama? A estrutura. Eu podia até chamar da reação de normal, né? Aqui teria uma normal. Por quê? Porque é a reação que o apoio reage quando é submetido ao peso que está em cima. Olha, aí começa a analisar mecânica de sólidos. Tá? Ele vai ser submetido a um sistema e esse apoio ele vai ter que segurar. Tá certo? É como numa estrutura real, isto aqui fosse... Só me localizar aqui que a caneta sumiu. Então, no caso aí, a reação vai ser a soma das duas, de P1 mais P. Exatamente. Né? Isto aqui iria funcionar como uma viga, e isso aqui poderia funcionar como um pilar. Tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, pessoal, se você olhar a minha figurinha, deixa eu mudar de cor, porque essa cor não está me ajudando, não. Eu tenho que responder que o somatório das forças na horizontal tem que ser igual a 0. Aí eu olho para a questão e não tenho nenhuma força horizontal. É tudo na vertical. Opa, se é vertical, não tem, na horizontal não tem força, isso aqui eu já garanto. Nós poderia ter algum exemplo, uma situação dessa em que ele poderia considerar o atrito, aí sim teria alguma coisa na horizontal. Teria o atrito se esse se ele considerasse, por exemplo, da questão. Aí seria... Na verdade, o atrito, a gente vai trabalhar com isso lá na frente. Porque, na verdade, o atrito ele vai atuar nesse sentido aqui, não é isso? Isso. Né? Uhum. Aí seria uma força de alongar a barra. Tá certo?
Essa força que alonga a barra, eu vou chamar de esforço normal. Tá certo? Que ele tanto pode alongar a barra, quanto ele pode comprimir a barra. Tá certo? Ok. Na verdade, não é nem comprimir a barra, é deslocar a barra mesmo, tá certo? Tá certo? Porque eu posso também analisar aí temperatura. Se eu elevar a temperatura, a minha barra, ela altera o comportamento dela. Mas eu estou analisando, por enquanto, a parte macro. Eu não estou analisando o material. Tá certo? Quando ele for trabalhar tensão, porque para mim, gente, isso aqui pouco importa. O que importa não é o esforço. O que importa é a tensão que o material está recebendo. Porque a tensão é aonde o material sofre. Tá certo? Não é a estrutura, é o próprio material. Aí, se for ferro, cada material vai ter um dimensionamento diferente. Mas eu estou analisando. Então, é verdade que eu não disse que esse material é de concreto, é madeira. Eu estou calculando qual é o esforço que o sistema vai ficar submetido. E aí, no segundo momento, eu tenho que analisar as propriedades da matéria. Aí entra um pouquinho de química, tá certo? Mas a gente não vai muito fundo não, tá certo? Porque aí, isso aí tudo o computador faz, aí só precisa entender para poder alimentar o sistema. Aí, bom, então, equação 1, ok. Vamos para a equação 2. A segunda o que é? Somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Aí, Leandro já levantou a bola. O que aponta para cima é R. O que aponta para baixo, P1 e P. Então, dá para tirar que R tem que ser igual a P1 mais P. Eu sei que P1, a questão falou que vale 30. Então, aqui eu tenho ó, que R vai ser igual a 30 mais P. Olha, eu tenho uma equação com duas variáveis. Não consigo responder. O que ele quer? Ele quer que você calcule o peso. Então, para calcular o peso, vamos calcular o peso e a reação, tá? Então, para calcular o peso, eu preciso calcular a reação primeiro. Então, eu preciso usar mais uma equação. E que equação é essa? A equação de momento. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar esse cantinho aqui. Então, aí é onde a gente precisa de um pouquinho de atenção. Ô, Nandes, mas nesse caso, para calcular o momento, você vai ter que considerar as duas distâncias aí, né? A Ele de deu, né? 2 2 e 4. 2 e 4, né? 2 e 4. Então, o que acontece? Essa questão é boa porque eu boto a mesma figura para todo mundo e para cada aluno eu boto um número diferente. Tá? Essa questão é boa para isso. Então, primeira coisa, quando se fala somatório dos momentos, sentido horário positivo é igual a zero, o que é que eu tenho? Primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher um ponto para rotacionar. Que ponto eu escolho? Geralmente se escolhe o apoio. Então, aqui, ó. Aí, se eu tiver dois apoios, escolhe um dos dois, miséria. Tá? Então, aqui, ó, vou escolher este eixo de rotação. Então, percebe-se que para existir momento, eu tenho que ter duas coisas. Precisa existir força e precisa existir um braço de força. Aí, o que é que eu tenho? Logo de cara, eu percebo que essa força aqui, vou fazer casa a casa. Então, aqui, ó. Esta força P1 está a distância A, onde A vale 2. Ela vai rotacionar essa peça nesse sentido aqui, ó. Que é o sentido anti-horário. Então, ficaria menos P1, que vai, eu vou colocar logo 30, tá? Menos 30, vezes A. Quanto vale A? Vale 2, que é a distância. Mais R. Quanto vale
a distância da força R até o ponto O? Zero, porque ela está aplicada sobre o ponto O. Então, se não tem distância, percebe que o produto vai ser igual a zero. Então, não tem momento. Então, o momento devido à força R é zero. Não precisa nem colocar. Eu vou até colocar logo assim, ó. Mais zero. Ou menos zero, pouco importa. Vai ser zero. Já a última força P, ela vai provocar o momento nesse sentido aqui, ó. Ela vai rotacionar. Lembra da gangorra? Tá certo? O de cá vai tentar girar para cá e o de lá no sentido contrário. Isso aqui a gente chama de binário. Então, aqui eu teria mais P, que eu não sei quanto vale, vezes quanto a distância B vale 4, vezes 4. Isso tem que ser igual a quanto? A zero. Então, aqui ficaria 4P igual a 60. Então, P 60 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 15 quilonewtons. E vê só que bobeira. Se essa distância B é o dobro da de A, a minha força tem que ser a metade de P1. Se eu dupliquei a distância, a minha força ela é a metade, tá? Um exemplo que a gente vê muito isso aqui, ó, é nisso aqui, ó, na construção e nas indústrias. O guindaste, né? A grua, né? A grua, ela tem um contrapeso aqui, né? Para quê? Para não forçar muito o motor, né? Porque o peso que seria submetido lá de cá seria muito grande para ela dar, né, a estrutura suportar, tá certo? Mas se eu calcular a reação, resistência, lá vai em física elétrica, o que é que eu faço? Oi, Poli. Ô, professor, não ficava menos 60, não? Certo, Poli, mas eu já passei para o outro lado aqui, ó. Ah, tá. Ah, Aqui entendi. fica bem de 60, beleza. Mas só que É ele que quando eu passou para o passar lá outro. para o outro lado aqui, ó, aí fica positivo. Entendi. Certo. Aí, Obrigada. substituindo aqui, ficaria a reação igual a 30 mais 15, reação igual a 45 quilonewtons. Veja só quanto o pilar está aguentando. 45 quilonewtons. Certo? Beleza? Dúvidas? Vocês podem pegar um bocado de questão de estática nesse período até a próxima aula para ir dar uma revisada. Tá? Aí no Google e bota equilíbrio do corpo extenso. Aí vai PDF, aí vai sair um bocado de lista. Baixa uma lista aí, eu vou preparar uma lista para vocês treinarem, tá certo? Porque basicamente, em toda e qualquer questão, primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular o quê? É calcular a resistência. Isso aqui, ó, é a letra A de qualquer questão que venha aparecer na frente. Tá? Então, a primeira questão da prova, antes de responder aquilo que eu estou perguntando, o que você faz? Calcula a reação de apoio. Então, a gente já fez hoje, no primeiro dia de aula, a letra A da primeira questão da prova. Tá certo? Aí, quando vocês forem anotar aí, pessoal, bota aí, ó, aula 1. Quando você for estudar, revisar. Aula 1, letra A da primeira questão da prova. Reação de apoio. Tá bom? Porque quando vocês assistirem essa aula, a gravação, vocês vão saber que o que vocês precisam saber da aula de hoje é calcular a reação de apoio. Tá certo?
E antes de calcular a reação de apoio, é o quê? Desenhar o diagrama do corpo livre para depois responder usando as 3 equações da estática. Essas 3 equações aqui. Beleza? Vamos lá. Segunda questão. Aí essa aqui já envolve a questão de rotação. Tá bom? Diz o seguinte, ó. Determine a força desenvolvida no tirante. Tá? O tirante é exatamente o quê? Uma corda que ela é tracionada e ela serve de sustentação de uma estrutura. Às vezes, né, esse tirante, ele precisa ser, com o passar do tempo, essa tração, ela começa a perder e o cabo começa a ficar um pouco folgado. O que ele faz? Estica de novo. Tá bom? Determine a força desenvolvida no tirante, ou seja, ele quer a força T, a tração, a fim de que ela permaneça em equilíbrio. Olha lá. Sempre vai aparecer a palavrinha-chave, equilíbrio. Sabendo que, olha lá, a barra pesa 5 kN. E a barra é presa a um aparelho por meio do pino O. Primeira coisa que eu faço, o que é? Diagrama do corpo livre. Então, aqui, ó, eu tenho a tração. Aqui eu tenho o meu peso, que ele chamou de G, mas eu vou chamar de peso P. Onde é que eu localizo o peso? Se a barra for homogênea, eu coloco ela no meio da barra, porque é onde é o ponto crítico. Tá certo? No meio da barra. E desse ponto O aqui, eu teria quem? Uma reação vertical, que eu vou chamar de RY. Ô, Nanis, Fala. aí eu vou ter que considerar aí para você fazer o somatório das forças aí, tem que considerar um TY, né? Seria aí T Aí, seno, pronto. né? Isso. Então, a primeira etapa, fizemos. Que a primeira etapa, o que é o famoso DCL. A segunda etapa é verificar se existe alguma força inclinada ou oblíqua, né? O termo oblíquo é o termo técnico para inclinado, mas tudo bem. Tá certo? É por isso que tem, semana que vem nós veremos uma revisão de vetores para poder fazer isso. Então, aqui eu tenho aqui, ó, apenas a minha tração inclinada. Então, aqui eu teria uma componente, vou mudar de cor aqui, botar vermelho, uma componente que vou chamar de TX e uma componente chamada de TY. Tá certo? Aí, o que é que eu faço agora? Vou calcular aqui, né? Quem é TY? TY é T, aqui é o ângulo alfa, T seno alfa. E quem é TX? T cosseno. T cosseno. Semana que vem vai ver isso, tá? Beleza? TX e TY. Quando você faz a decomposição, essa força oblíqua, ela deixa de ser levada em consideração. Que você está trabalhando com as componentes da força. Produz o mesmo efeito. Você não está eliminando a força. Você trocou ela por duas forças ortogonais. E o que é que eu faço agora? Vou responder as forças. Somatório das forças na vertical igual a 0. Então, o que é que aponta para cima? Aí eu tenho aqui, ó, este apoio aqui, como ele está engastado na parede, ele tem uma reação vertical, ele tem uma reação horizontal e também tem um momento. Aí vai aprender isso aula que vem, quando for trabalhar tipos de apoio. Temos o apoio de primeiro gênero, o apoio de segundo gênero e o apoio de terceiro gênero, que é esse. Esse aqui é um apoio de terceiro gênero.
Terceiro gênero. Tá certo? Ou seja, ele produz uma reação vertical, uma reação horizontal e uma reação em um momento. Então, vamos lá. Então, o que é que eu ponto para cima? Eu teria TY menos G. Quanto vale G? Eu sei que é 5. Menos 5. Mais RY. Mais RY. Igual a 0. Bom, encontrei a minha primeira equação. Para cada condição de equilíbrio, eu tenho uma equação. O que é que eu vou fazer com ela? Vou montar um sisteminha de até 3 equações. Nesse caso, serão 3. Segundo caso, somatório das forças na horizontal também tem que ser igual a 0. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho que Tx é igual a Rx. Só tem essas duas forças. Ok? E a terceira equação é referente ao momento. Somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Geralmente eu escolho o ponto de rotação, que aqui a questão está implorando para usar o ponto O. Tá certo? Então, usando o ponto O, o que é que eu tenho? Eu tenho que esta força TY provoca uma rotação no sentido horário. Então, ficaria TY vezes L. Estou fazendo literal, mas tem tudo aqui para substituir. Ó. Vezes L. O G, no sentido horário. Não, desculpa, anti-horário, né? Menos G vezes L sobre 2, né? Que é a metade. L sobre 2. Certo? E aí teria também, né? Menos um momento que é da própria estrutura igual a 0. Igual a 0. Certo? Vamos calcular aqui quanto vale o seno e o cosseno de 30, que a questão não colocou aqui. Então, deixa eu abrir a calculadora aqui. 15, o seno. O cosseno de 15 é 0, vou colocar aqui no cantinho, tá? O cosseno de 15 é 0,96. O E o seno dá seno, 0,26 aproximadamente. pronto, 0,26. Pronto, 0,26. Então, vamos calcular logo aqui, né? Então, o que é que eu tenho? Então, eu tenho aqui que eu calcular. Eu preciso calcular a tração. Ele quer saber quanto vale a tração, não é isso? Pronto. Então, aqui eu tenho, ó, a tração aqui vai ser igual, TY vai ser igual a 0,26 vezes T, TX 0,96 vezes T, certo? E aí eu posso substituir aqui na letra A. Eu posso calcular aqui na letra A o quê? Seguinte. Vou montar a equação aqui. O sisteminha aqui. Então, quem é TY? TY é 0,26T mais RY igual a 5. Vou passar o 5 para o outro lado. Igual a 5. Quem é TX? 0,96T igual a RX. RX. E no último caso, eu teria o quê? Eu teria TY 0,26
T vezes L, que é 3, menos o G, que vale 5, vezes 1,5, igual a M. Tá? Aí nós temos um probleminha, tá certo? Que eu tenho 3 equações, é isso? E eu tenho quantas variáveis? Aqui é x, né? Eu tenho 4 variáveis. Mas já dá para calcular o T aí, né? Na última equação, né? O problema, Não, pessoal, que aí acho que é um erro da questão, tá? É que não foi fornecido quanto vale o M. Entendeu? Esse M aqui não foi considerado. Então, eu vou desconsiderá-lo da questão, tá? Mas Jones, esse M a gente não poderia desconsiderar a partir do momento que eu estou pegando ele do ponto, é M vezes zero, seria a distância? Não, porque, na Não? verdade, Leandro, o M já é o resultado. O M nunca deixa de existir. Ah, ok. Entendeu? O M nunca deixa de escrever. O que eu estou fazendo aqui, vamos dizer que eu estou escolhendo o ponto um pouco antes. Eu estou na linha só à esquerda. A gente vai ver isso. Mas, geralmente, nas questões, o M é dado, tá? O M geralmente é dado. Para evitar exatamente isso. Porque senão a gente vai ter que responder essa questão por outro processo. E eu não queria fazer isso na primeira aula, tá? Eu teria que usar o que vocês aprendem em álgebra linear, resolução de sistema, tá? Então, isso aqui vai ser igual a zero. Agora dá. Então, vai ser igual a isso, né? Vou passar aqui, ó. M é zero. Então, esse negativo vai passar para o outro lado, fica positivo. Aí, aqui dá para calcular logo o valor de T, né? Dessa última equação aqui, ó. T. Então, quanto é aqui? 0,26 vezes 3. 0,26 vezes 3. Dá 0,78. Então, aqui, ó, eu teria 0,78T igual 5 vezes 1,5, 7,5. 7,5. Então, T vai ser igual. Se eu dividir 7,5 Aí dá dividido, 9,6. eu vou ter 9,6. aproximadamente 9,6 quilonewtons. Então, essa aqui seria a minha tração submetida no fio. Tá? Veja que a minha barra, preste atenção, o peso da minha barra é de quanto? 5. E o cabo está sustentando quanto? Quase o dobro. Olha o esforço que o cabo está recebendo. Eu tenho uma barra de 5 quilos e eu tenho que colocar um cabo que sustente 9,6 quilos. Vamos dizer assim? Então, eu tenho que usar uma carga maior do que eu estou aplicando, por conta dessa distância. Entendido? Se alguém fez uma pergunta no chat aqui, é coisa antiga. Ah, não, ainda é boa noite, Paulo. Tranquilo, gente? Entendido, professor. Show de bola? Pronto. Como a aula de hoje é café com leite, tá certo? Eu não vou me estender mais, mas eu vou mandar para vocês, vou mostrar a vocês, cadê?
Esta questão, pessoal. Pronto, essa questão aqui, pronto. Esta questãozinha aí, pessoal, ela fica com uma atividade, tá? Para ser entregue até a próxima aula. Tá? Para vocês começarem a brincar lá, lembrar lá da estática. Deus é mais. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar eu vou até entrar lá no na nossa salinha, só tem por enquanto Poli e a dupla dinâmica, tic-teco, né? As inseparadas. Eu vou colocar aqui no As meninas da Jujuba, professor. exatamente, as diabéticas, certo? Eu vou colocar aqui, ó, o link para o nosso Classroom, tá? Aí vocês clicam aí e vão cair direto na sala, tá bom? Hoje à noite eu vou estar atualizando lá as atividades. Então, já vou colocar essa atividade lá, bem como o material da aula, certo? Já vai estar no Classroom já, né? Hoje à noite, tá? Hoje à noite. Já vou pedir acesso aqui já, peraí. Pronto, tá certo? E a outra coisa, pessoal, é que vocês... Eita, o Paulo já está pedindo compartilhamento com a pasta. A pasta está vazia ainda, Paulo, relaxa. Não, mas quando o senhor encheu, já tá lá, né? Disponível. Não, mas tem nada. Tem alguma coisa? Não tem nada ainda, não. Entendi, tá Ainda bem. não, Não tá coloquei pedindo nada, liberação relaxa. ainda. Eu já pedi logo. Muito bem. Tá certo, tá certo. Eu já conheço vocês duas. Pegando o gancho das meninas, já fui também, professor. Já Pronto, tá lá, você já. é outro que adora compartilhar. Eu pedi o compartilhamento na hora. Beleza, show de bola. E na crítica não, é elogio. Então, vê só o que acontece. Aí vocês mandem para mim hoje uma mensagem para o WhatsApp. Acho que todos vocês já conhecem, não tem ninguém aqui não. Né? Manda uma mensagem, ó, professor, mecânica dos sólidos, porque vou criar também o nosso grupo da lei de transmissão. Para a gente finalizar, queria combinar só mais uma coisa. Pode ser, pessoal, tá? Que quando nós retornarmos ao nosso presencial, pode ser que uma quarta-feira ou outra, por motivo de viagem do trabalho, tá certo? Eu não consiga chegar em Recife a tempo. Então, essa aula, ela vai ser feita online, ela não vai ser adiada, a gente faz ela online, mas provavelmente isso não deve acontecer, mas se por acaso acontecer, é pelo menos uma vez por mês que pode ser que tenha esse probleminha, tá certo? Como a turma é pequenininha, e eu sempre comunico uma semana de antecedência para ninguém quebrar a cara na faculdade. Como o mês de fevereiro... Quantos alunos tem nessa turma, professor? Olha, eu acho que temos 8 alunos, tá certo? Porque está faltando Arquimedes está aí, né? E tem uma turma tem 6 e na outra turma tem 2, tá? Então, acho que dá em torno de 8 alunos na turma. Então, dá para a gente levar bem e ter uma produtividade elevada por conta da quantidade reduzida de alunos, tá certo? Então, tirem proveito disso aí. Ô, professor, esse seu número mudou, foi? Ou é o mesmo? É o mesmo, porque eu escrevi errado, né? Foi? 9913. Tem alguma... Não é 91 37 97 23, não? Já tá armazenado. 9113. Não, porque eu ia mandar já a mensagem agora. Eu fiz, Como é? Repete de novo. 91 37 97 23. Eu esqueci o 7, tem razão. Sabe A mais que aluna eu. sabe seu número, o senhor não sabe, mais que professor. eu. Depois eu pedi a senha do banco para mim. Beleza. Então, gente, olha. Essa primeira é só para a gente dar as boas-vindas, tá? Então, só confirmando, Poli, então o número dele é o mesmo, 9137 9723. Vocês É já o não me conhecem. mesmo, é o Vocês já mesmo. não me conhecem, meu irmão. Vocês estão achando o quê? Vamos sofrer de novo. O meu HD já está falhando. Não dá mais, não. Certo? Qual é a novidade? Todo mundo já me conhece, também ainda mais num período. Já sabe como que eu esqueço as coisas mesmo. Então, tranquilo. Certo? Então gente, vamos dar uma revisada nessa semana de estática, tá certo? Se vocês estiverem fazendo alguma questão
de estática, bate a foto e manda para mim. Não precisa fazer questões complexas, não. Questões desse tipo aí, ó. Tá certo? Eu vou ver se durante o final de semana eu posto uma lista de exercícios para você dar uma revisada. Não vai ser tempo jogado fora. Por quê? Porque você vai precisar calcular as reações. Tá? As reações, obrigatoriamente, vocês vão precisar calcular. Beleza? Beleza. Então, gente, bom revê-los. Semana que vem estaremos juntinhos. Vou parar a gravação. Assim que o link estiver liberado, eu posto lá